bem-vindos e bem-vindas, como vocês estão? Estou aqui justamente para trazer mais informações para você que está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, está cansado do seu trabalho atual e está em busca de um trabalho novo com um salário maior e nos próximos 3 meses, né? E a dúvida que sempre vem é: o que eu preciso avaliar quando eu busco uma empresa melhor, né? O que eu tenho que levar em conta, né? Por quê? Porque empresas, elas são boas, assim, e hoje em dia elas estão oferecendo cada vez mais oportunidades para os talentos, justamente por quê? Porque é importante reter. E ainda mais numa fase em que as pessoas estão fazendo o quê? As pessoas estão escolhendo trabalhar em lugares aonde elas curtem, aonde elas veem propósito, elas veem oportunidades de executarem mais do que elas gostam. Então, assim, é muito importante, primeiro, que você sempre avalie isso com calma. Por quê? Porque contextualizando, quando você está querendo mudar, você está no desespero. Você está justamente querendo sair da empresa, justamente porque você já está cansado, você já não quer mais saber. Então, o grande desafio aqui é, de repente, você trocar 6 por 5, nem 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia já é um grande problema, eu posso garantir. Por quê? Porque quando você troca 6 por meia dúzia, na realidade você perde no quê? Você vai passar os próximos 3 meses adaptando a uma nova empresa. De repente, você não curte a cultura da empresa e aí vai haver um arrependimento. Por quê? Porque na empresa onde você está, você já é aceito, as pessoas já te conhecem, elas já gostam do teu trabalho. Então, é por isso que precisa avaliar claramente qual é a empresa que você vai buscar e o quanto ela se conecta a quem você é. Porque se você erra nessa, você de repente perde uma oportunidade melhor. E ficar trocando de empresa em empresa não é legal, né? Você precisa dar um tempo a partir do momento que você entra. E isso é extremamente importante. Então, assim, avaliando esse contexto, cuidado, porque assim, em 3 meses dá para você fazer uma avaliação, fazer uma pesquisa. E sim, pesquisar é importante, não é só, vou abraçar a empresa que ofereceu um trabalho para mim. Não, você vai pesquisar, vai olhar quais são as melhores empresas para trabalhar, acompanhar o LinkedIn. E isso é muito importante porque eu já comentei em outras lives, o que eu vejo de reclamações de empresas no LinkedIn é um terror. Então, é muito importante que você se conecte, converse com seus colegas, tenha um networking, ou seja, uma rede de relacionamentos que te traga informação. Porque, de repente, a pessoa está na empresa e pode te falar, não vai ali não, que ali é fria. E já aconteceu de alguns alunos, né, alunos meus, terem a oportunidade de trabalhar em determinada empresa e saber que o chefe que eles iam trabalhar era um chefe tão, assim, alta performance, que só falava da empresa, que passava 24 horas na empresa, que eles não toparam. E não tem nada demais em passar 24 horas na empresa, desde que você esteja abraçado com essa causa, desde que esteja na sua meta. Eu lembro quando eu trabalhava em banco que tinham algumas áreas, como fusões e aquisições, que viravam à noite. E havia um sentido nisso. Então, nada demais. O ponto é qual a sua motivação. Porque se você está motivado a fazer isso, beleza, bem-vindo. Então, é sobre isso que eu quero te falar. Então, assim, na hora de você avaliar, não adianta você entrar no desespero e justamente falar, não, eu aceito qualquer coisa porque eu não aguento mais. Não, pode ser pior. Então, por isso que eu deixo a dica justamente por conta disso. E até eu vou trazer um contexto de uma pessoa que eu fiz um processo de seletivo com ela, justamente porque era uma moça que ela estava justamente avaliando possibilidades relacionadas ao quê? Ao período que ela estava vivendo. Então, ela trabalhava numa empresa em que ela tinha segurança, ela já estava consolidada, ela gostava da equipe e tudo, só que assim, ela não tinha mais para onde crescer.
E por isso ela começou a buscar uma nova oportunidade. E aí junto começamos a avaliar tudo. Ela inclusive estava pensando no empreendedorismo, então ela na realidade estava insatisfeita com o quê? Com o momento da vida dela. Ela estava num trabalho operacional e ela queria crescer, ela queria ser gestora. Só que ali no espaço onde ela estava não cabia a possibilidade dela ser gestora. E por conta disso ela começou a buscar oportunidades. Ela chegou, inclusive, a conversar com o gestor dela, tudo. Mas olha que interessante, durante todo esse preparo, ela começou a fazer uma pesquisa e tinha um ponto ali que era super importante e é um ponto de reflexão para você que está me assistindo aqui. Muitas vezes a gente quer mudar porque a gente está cansado, tudo, mas a gente quer mudar para uma empresa nova, né? Mas dependendo do momento em que você está e dependendo dos processos pelo qual você está passando, pode ser que não seja uma boa. Você veja essa moça, ela estava pensando em migrar, porém, a empresa estava no meio de uma fusão, aquisição com uma multinacional. E ela ia ser uma das pessoas da área, mesmo numa posição operacional, que iam ser convidadas para um evento de liderança internacional. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que ela estava desmotivada, o chefe dela já estava olhando oportunidades para ela. Então, assim, ela foi caminhando no processo seletivo, e é o que eu falo, eu acompanho durante 3 meses, vocês que estão pensando, né, estão buscando oportunidades, justamente para quê? Para vocês se conhecerem melhor, para vocês compreenderem exatamente, bem-vindo, o que está acontecendo na vida de vocês, compreender exatamente quais são as forças, quais são os projetos que vocês estão abraçando, justamente por quê? Porque fazendo isso, vocês começam a ganhar força e vocês ganham musculatura para se preparar para as entrevistas que vocês vão ter. Por quê? Porque tem a situação do mercado, tem algumas circunstâncias que não dependem de você. Agora, o preparo, sim, depende. Então, o que você puder preparar é o melhor dos mundos. Então, ela foi se preparando para sair da empresa e, ao mesmo tempo, essa fusão foi se movimentando. E isso foi muito rápido. E aí, quando ela estava na iminência de sair, ela percebeu o quê? Que ela queria ficar. E tem um ponto super importante aqui, que além dela estar se preparando para, assim, o chefe dela estava olhando o cargo de liderança, ela também estava pensando em engravidar. E ela sabia que se ela engravidasse, seria péssimo ela sair da empresa, mudar para uma outra empresa grávida, para começar todo o trabalho. Então, o que acontece? É muito importante vocês avaliarem, por quê? Porque, de repente, vocês não, assim, estão acontecendo algumas coisas dentro da empresa, ao mesmo tempo que vocês estão buscando, que podem favorecer vocês. E foi o que aconteceu com ela. Ela foi favorecida, passou 6 meses lá fora, né? Ela participou de um evento de liderança lá fora. E ela queria essa multinacional. Então, assim, só que ela começou a se movimentar, ela começou a demonstrar, inclusive, o quê? Capacidades, começou a entregar mais os projetos, começou a se interagir, começou a estar próxima do gestor. Por quê? Porque quando eu faço um trabalho de desenvolvimento seu, como uma pessoa para se preparar para entrevistas, você tem que estar contando as histórias, então você tem que estar interagindo dentro da tua empresa e justamente fazendo a diferença. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha que fingir que ama a empresa, mas na realidade você tem que fazer um trabalho ali justamente para quê? Para poder ter gás, entendeu? Ter uma positividade ali, para você ter histórias para contar dentro das entrevistas aonde você está. E uma coisa que as pessoas erram muito, e graças a isso, assim, no final do dia ela acabou ficando. Então acontece muitas vezes da pessoa ter a ojeriza a empresa, não tá vendo oportunidade, e à medida que a gente vai fazendo um trabalho, começa a perceber que sim, existem oportunidades dentro da empresa. Porque muitas vezes, é o que eu falo, a gente tá com o rosto aqui diante de, sei lá, de uma
de uma determinada barreira e a gente não consegue ver além. E de repente estão acontecendo algumas oportunidades, bem-vinda, algumas oportunidades na sua área e aí você não está conseguindo enxergar. Então, é muito importante que, ao mesmo tempo que você esteja preparando as malas, você realmente também esteja de olho no que está acontecendo. De repente pode acontecer uma oportunidade numa outra área e assim por diante. E isso é muito importante, tá ok? E aonde as pessoas erram? Aí eu vou falar agora aqui para vocês. Vou colocar um pouquinho eu sempre trago aqui um postzinho para vocês, né? Aonde que as pessoas geralmente erram? As pessoas, elas erram justamente onde? Elas erram quando elas acreditam que não tem mais negociação, que não tem mais o que fazer e elas começam a dar um ponto final ali na empresa. Elas não acreditam mais na empresa, elas não acreditam mais no gestor, elas não acreditam mais em nada. E aí nesse momento você acaba, se você já passou por uma situação dessa, acaba fechando para possibilidades que podem acontecer, como por exemplo essa moça estava se preparando para ir, veio uma fusão, uma multinacional, convidou ela para ser líder e ela foi lá para fora. Então é muito importante que você esteja sempre antenado no que está acontecendo e assim, antenado com a empresa também, antenado com o que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque de repente você está indo para uma outra empresa que te oferece mundos e fundos, te oferece benefício, você está de saco cheio do seu chefe, quer ir embora, você troca 6 por meia dúzia, mas de repente essa empresa, ela está numa fase de declínio, e aí de repente não tem bônus, não tem uma série de oportunidades. Então é muito importante que você avalie. E o que eu já vi acontecer muito isso? Pessoas que estavam em empresas consolidadas, de repente ir para startup, e a startup não dá certo. Então, é muito importante que, assim, apesar das emoções, você avaliar racionalmente o que está acontecendo. A racionalidade, ela tem que se sobressair em relação às emoções na hora da tomada de decisão. A emoção é a cereja do bolo, mas você tem que ser racional justamente para não comprometer o quê? Uma carreira, 3 meses, 6 meses da sua vida, porque uma vez que você olhe para trás e você não veja, assim, você não volte para a empresa que você estava seguro, é muito mais complicado, tá? E eu acompanhei uma pessoa que ela só quis fazer o quê comigo? Ela quis fazer só o processo seletivo, ela só queria se preparar para a entrevista e passou na entrevista. Só que o que acontece? Ela não olhou valores os valores da empresa. Então ela era uma pessoa que vinha de uma empresa assim, do ramo, ela era uma empresa assim, era uma fábrica, tá? Então, assim, começava cedo, terminava antes de escurecer, então ela tinha benefício, ela tinha tudo, mas assim, não tinha possibilidade, ela não queria negociar qualquer possibilidade de movimento dentro da empresa, porque eu sempre ofereço isso, tá? E aí a gente partiu para o mercado. No mercado, havia uma possibilidade dela ir para uma empresa farmacêutica. E as farmacêuticas estão indo maravilhosamente bem. Então, assim, em termos de salário, bonificação, isso nunca seria um problema. Agora, o que aconteceu? Era uma empresa de altíssima performance e com, um movimento, uma energia, um ritmo muito diferente do ritmo que ela tinha. Então, ela tinha vida depois da empresa, então ela ia para happy hour, ia para faculdade, fazia um monte de coisa e tudo isso se perdeu. Por quê? Porque ali, assim, a empresa, ela tinha uma vida, acabava indo até horas e horas, nada demais, eu acho que é uma questão só de você tá dentro ou não, né? Mas no caso dela não era. E aí, no final do dia, acabou fazendo a migração e depois teve que fazer uma adaptação que foi sofrida. E justamente por quê? Porque realmente não fez uma comparação incluindo o tipo de motivação, o estilo de motivação que ela tinha. E eu me lembro que eu até falei, olha, é o seguinte, vamos fazer a entrevista, mas assim, você já olhou, já conversou com pessoas, tá vendo o ritmo, tudo, né? Não, tô super animada e vou com tudo. Eu falo, olha, é o seguinte,
presta atenção, essa empresa não vai até às 6, essa empresa vai até 9, 10 horas da noite. É o que você quer? Ah, é o que eu quero, porque é minha liberdade financeira. A sua liberdade financeira, aí é uma questão de negociação de valores, pode em algum momento significar o quê? Uma falta de liberdade de tempo, dependendo da empresa que você está. Eu me lembro em momentos em que eu estava no banco de investimento, em que assim, eu tinha liberdade financeira altíssima, tinha bônus altíssimos. Agora, realmente, a liberdade de tempo era uma coisa que eu não tinha, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Então, é muito importante fazer essa avaliação, por quê? Porque, de repente, tô tão de saco cheio do meu chefe que eu aceito qualquer coisa. E aí se dá mal. E, de repente, você está numa empresa, assim, que dá para esperar mais um pouquinho por outras oportunidades para fazer uma migração adequada, tá ok? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, tá? Por quê? Porque é muito importante que você faça o quê? Uma avaliação, né? Aqui eu já contei a história que a pessoa colocou, né, na balança o que era mais importante para ela e de repente, conforme a gente foi caminhando para ela fazer a migração, ela foi percebendo que tinha oportunidades dentro da empresa e ela acabou ficando, tá ok? E assim, só para fechar esse caso, ela participou de diversas entrevistas. É que aí ela colocou na balança e aí ela percebeu que, opa, vou ficar porque para mim vai ser mais vantajoso. O pessoal que me conhece, o pessoal já tá me convidando, tudo, então ela foi embora, tá ok? Então, o que acontece? O que precisa ser avaliado? E eu coloquei aqui coisas que são importantes na hora da comparação, tá ok? Quando você começa a pesquisar e você olha uma empresa te convida para uma entrevista, tudo. O que você precisa olhar? Primeiro, ritmo da empresa. O ritmo da empresa, ele tá alinhado com quem você é. Você gosta mais de segurança, você gosta mais de alta performance, você gosta de uma coisa mais tranquila. Você é aquela pessoa que assim, quando precisa, fica vara à noite ou não, entendeu? E isso são estilos, não existe nada, não existe certo ou errado, existem estilos e existem demandas de empresas específicas. Eu me lembro muito bem, assim, na época que eu estava nas finanças, que assim, eu trabalhava no horário de Nova York, então Natal era até as 9 da noite, não tinha o que fazer, uma questão de fuso horário. Então, pessoas que querem trabalhar na área internacional, né, de repente você está migrando, está querendo fazer uma transição de carreira, é muito importante, de alguma maneira, vocês perguntarem para o recrutador o estilo que vocês querem. E nada demais, entendeu? Por quê? Porque até eu falo da minha transição de carreira, tá? Quando eu vim para o empreendedorismo, que a gente trabalha muito, eu acho que tem vezes que a gente trabalha muito mais do que numa empresa normal, qual era a minha prioridade? A minha prioridade era a minha família. Então, eu acabei saindo de uma empresa de alta performance, que eu trabalhava 14 horas por dia, e resolvi, primeiro, ficar um período curtindo minhas filhas, e eu tinha me preparado para isso, né, financeiramente, tudo. E depois eu voltei para o mercado, mas eu voltei de uma maneira mais equilibrada. Então, assim, tudo tem a ver com o quê? Com o seu estilo, com a vida que você está levando, com o tempo que você, tá vivendo. Por quê? Porque existem prioridades. Então, hoje, eu gosto muito do meu estilo. É lógico, assim, não ganho como numa empresa de alta performance, mas assim, eu tô muito contente, por quê? Porque eu tenho tempo, de repente, disponível para no meio da semana, poxa, sabe, eu preciso levar minha filha em algum atendimento, em algum médico, ou então, de repente, em algum evento. Eu consigo flexibilizar meus horários, eu sou dona do meu tempo. Agora, existe sim um outro momento em que às vezes eu faço isso durante o dia e à noite eu tenho que varar à noite. Então, é uma questão de negociação com você mesmo e você avaliar o que é importante. Antes das minhas filhas, para mim era importante juntar dinheiro, justamente para quê? Para fazer o meu patrimônio. Então, eu não estava nem aí. Eu sempre gostei do mercado internacional, então eu adorava viajar. E aí tinha esses desafios, assim, de muitas vezes estar depois das 9 da noite trabalhando, mas por conta do quê? Do fuso horário. Então, é muito importante que você avalie qual tipo de empresa que você quer trabalhar, qual tipo de área que você quer trabalhar, o que você está disposto. Por quê? Porque valores mudam de tempos em tempos, né? E assim, eu vou até trazer algumas motivações
Qual a tua motivação no momento? É poder, sua motivação? Juliana, eu quero poder, eu quero, sabe, deixar um legado. Tem clientes meus que querem deixar um legado. Eu falo, poxa, tá bom. E olha que interessante, né? Um cliente meu, ele tava, assim, ele recebeu uma contraproposta da empresa onde ele estava e ficaria empatado, tá ok? Mas naquele momento, deixar um legado e fazer a diferença na empresa era o que ele queria, ou seja, ele queria entregar resultados e desafios para ele era importante. E então, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou saindo. Então, é por isso que eu falo que, assim, tudo é relativo e tudo depende do tempo que você está vivendo, tá ok? Outras pessoas gostam de grupo, gostam de mediar, gostam de, assim, sabe, integração, gostam de, assim, ver todo mundo feliz, então gosta daquele trabalho em grupo, trabalho em equipe, gosta de estar junto, gosta de ser parte. Então, se você gosta de ser parte, avalia uma empresa que goste disso, que exista, assim, uma relação muito boa entre as pessoas, porque se você partir para uma empresa competitiva, você vai sofrer demais, e é por isso que eu falo, LinkedIn é o melhor canal para você saber as fofocas do mercado, porque você, mesmo que não conheça alguém da empresa, você vai saber das fofocas, porque assim como existem as despedidas formais, muito obrigado, existem os desabafos que são terríveis, entendeu? Então são verdadeiros babados e é muito divertido, tá? Outras pessoas querem projetos perfeitos, querem estar trabalhando num projeto, querem integrar, querem, assim, mostrar, assim, deixar um legado, mas, assim, um projeto específico, gosta de trabalhar, assim, com tudo certinho, gosta de desenvolver regulamentação, gostam de desenvolver softwares, gostam de desenvolver aplicativos. Então, se você curte isso, aí você avalia, de repente, se a empresa ela está alinhada com isso, né? Tem outras pessoas que gostam de ajudar, então gostam de trabalhar em departamentos em que, assim, elas prestem serviços de vendas, em que elas estejam em contato com o cliente o tempo todo, também é uma opção. E isso é muito importante, porque de repente você aceita um trabalho que não tem nada a ver com você e vai sofrer horrores. Porque é o que eu falo, preparar para um processo seletivo, assim, para mim, é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente olha a descrição da vaga, avalia teu perfil e você consegue fazer uma boa apresentação para os recursos humanos e para o gestor da área. Agora, é o que vai te fazer feliz? Por quê? Porque, assim, 70% da vaga pode ser que você tenha todos os atributos. Agora, 30% você vai falar, vou fazer um plano de ação para alcançar. Então, imagina você, de repente, por um acaso, cai numa área de vendas e você é uma pessoa introvertida, o quanto vai ser sofrido para você. Então, por quê? Porque se vender faz parte do processo seletivo. Então, de repente, né, apesar do que hoje em dia, graças a Deus, os RHs estão cada vez mais avaliando as pessoas e isso está sendo muito bom, né? Então, o que acontece? Pessoa que gosta de resultado. Poxa, se eu vou para uma área que não gosto de resultado, que é operacional, que não tem o que fazer, poxa, vai sofrer, vai morrer lá sozinho, triste, entendeu? Pessoas que gostam de ser criativas, áreas de criação. Então, assim, tudo é muito importante. Você avaliar a motivação, tá? Dinheiro é importante. Dinheiro significa sobrevivência. Agora, a motivação, a sua realização e o seu propósito é extremamente importante. Por quê? Porque é isso que vai fazer você entrar em ação. E ação, movimento, é muito importante dentro da empresa. Por quê? Porque a gente troca o nosso talento por remuneração, por benefícios, tá ok? Conhecimento, pessoas que amam o conhecimento, que adoram, de repente, assim, estão em áreas de pesquisa, nas farmacêuticas, né? Poxa, excelente, né? Planejamento estratégico, pessoas que gostam de avaliar, planejar, gostam de avaliar riscos, os auditores, né? Você gosta disso? Então avalia. E a galera que curte festa, né? A galera do marketing, a galera da publicidade aí, que de repente gera, assim, que gosta de estar ali na criação e gosta de integração. Então, tem oportunidade para todas as áreas e vale a pena você avaliar se a empresa na qual você está avaliando, vendo oportunidades, pode te trazer isso. Você precisa avaliar também o cenário econômico, tá? Tá bom, é um momento bom, bem-vindo.
é um momento bom para sair. Compara como é que está a sua empresa onde você está, como que está o mercado onde você está com o outro mercado, porque de repente o mercado que está te oferecendo uma proposta não está indo bem. Então você realmente precisa avaliar com calma isso. Então eu já falei de motivadores, já falei de ritmo, já falei de cenário econômico. Salário, você precisa avaliar todo o pacote de remuneração, se te interessa. Por quê? Porque isso é realmente importante. Se os valores da empresa estão alinhados com os seus valores, poxa, de repente você está indo para uma empresa de bebidas ou uma empresa tabagista e você não é a favor, ou de repente você está indo para uma empresa de reciclável e você é muito a favor da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de atender um aluno meu e ele amava a sustentabilidade e foi maravilhoso atendê-lo e avaliar e alinhar com ele empresas nessa parte, né? Tem as ESGs hoje em dia, tudo, que inclusive são muito mais bem pontuadas no mercado e que trazem muita inovação. Então, é muito legal quando você tá comprado com a empresa e com os valores. Por quê? Porque você vai já tá junto no direcionamento. E é muito importante, por último, e é o dia a dia, equipe. Com qual equipe você vai trabalhar? Então, na entrevista, preste atenção como é que é o RH, presta atenção como é que é o gestor, presta atenção no ambiente em geral, como é que é a equipe, tudo, porque isso vai fazer a diferença. É o que eu falei. Trocar 6 por meia dúzia já não acho bom. Então, 6 por 5, 6 por 4, nem de jeito nenhum. Então, assim, por mais que você esteja insatisfeito agora, dá tempo de você preparar e se estruturar. Por quê? À medida que você se prepara para sair da empresa ou para mudar de empresa, você vai sim deixar teu currículo alinhado, vai deixar tudo de uma maneira muito organizada e oportunidades surgirão. E não vai surgir só uma oportunidade. Por quê? Porque você vai vender suas habilidades. E eu tenho certeza que sempre vai ter uma empresa que esteja ali procurando você. Porque quando a gente olha o LinkedIn, tá ali. Então, o que acontece? Perdas e ganhos. Acontece e assim... muitas vezes alguns clientes meus me ligam, Juliana, preciso que você me ajude a fazer conta, justamente porque existem as propostas das empresas, né? E é muito importante colocar na ponta do lápis exatamente quais são os benefícios, quais são os pacotes, o que vai acontecer. Não adianta nada você trabalhar numa empresa que te dá academia se você vai sair meia-noite. Então, até esse aspecto você precisa avaliar. Por quê? Porque hoje as empresas dão um caminhão de benefícios. Agora, você vai ter tempo para usar esses benefícios, né? E precisa, sim, avaliar. Poxa, meu gestor, como é que tá aqui? Como é que é lá? Então, todos os detalhes precisam. Então, a parte realmente prática da coisa, que assim é salário, bônus, o cenário econômico da empresa, vocês precisam avaliar tudo. E também, assim, o que vocês vão ganhar indo para a empresa, o que vocês vão perder indo para a empresa, o que vocês ganham ficando na empresa que vocês estão e o que vocês perdem. São 4 pontos extremamente importantes e ali vai ser uma matemática. E se você é casado, se você tem filhos, se você tem família, tudo, é muito importante que você discuta tudo isso com essas pessoas. Por quê? Porque uma decisão sua impacta na família e isso é crucial, tá ok? Então, eu acredito que eu passei por todos os pontos aqui, tá ok? E aí eu tenho plena convicção que você tem informação suficiente para saber que durante 3 meses, que é o que eu me proponho sempre, vale a pena você fazer toda essa avaliação, porque quanto mais clareza você tiver, melhor você vai estar preparado para, de repente, ir embora e partir para uma empresa em que você realmente se sinta feliz, né? Saindo dessa live agora, eu vou conversar com uma pessoa que está super satisfeita na empresa e, assim, fez todo esse caminho e foi muito bom. Bem-vinda, bem-vindo. E isso faz uma diferença. Por quê? Porque tendo conhecimento e sabendo exatamente o que avaliar, lembrando que você
é a pessoa mais importante. Então, às vezes, a gente vai para uma entrevista cabisbaixo, achando que, ai, não, a empresa vai me salvar. Não, você tem muita competência, você tem habilidade, eu tenho certeza que você tem muito conhecimento e um grande potencial. Então, sabe, é chegar feliz, chegar se vendendo, chegar mostrando ao que você veio, porque é uma troca. E as empresas, elas estão, e eu lembro quando eu trabalhava assim, recrutando, né, na época que eu era gestora, o quanto a gente estende o tapete vermelho para quem tá alinhado com o que a gente precisa. Então, assim, sabe, saiba que você tem muito valor e que, assim, é uma via de duas mãos. Quando um recrutador te chama, primeiro, ele olhou o teu currículo e falou, nossa, essa foto é bonita, o currículo é uma foto. E aí ele quis te conhecer para você contar as suas histórias. E eu trago muitas dicas aqui justamente para como você fazer isso, né? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Não sei se tem alguma dúvida. Se tiver, eu ainda tô aqui mais um pouquinho, né? E falando que, assim, é muito importante que você avalie tudo isso para você tomar uma decisão adequada. Tomar uma decisão por impulso, na emoção, sem passar pela racionalidade, pode fazer com você sofrer. Como hoje, né? Eu já já chamo a atenção para que você não faça isso, sabe? A gente tem que fazer as coisas com muito critério, é a nossa vida profissional, é onde a gente busca a nossa sobrevivência, em primeiro lugar, o nosso propósito, a nossa realização e nossa contribuição, porque com esse tripé não tem para ninguém e a gente precisa ter esse tripé profissional, tá? Justamente é o que eu falei, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E, assim, na semana que vem tem mais live para vocês aqui, tá bom? Esse mês é um mês com 2 lives por semana. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Muito obrigada por estar aqui. Fiquei muito feliz com a presença de cada um de vocês. Tchau!